Vovô na Liturgia. Fez da minha vida um encanto. A liturgia do domingo, descomplicada para você. Deu-me ternura. Meninas e meninos muito queridos, Feliz Páscoa! O Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia! Nós damos as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham regularmente aqui nesse canal, discutindo a liturgia de cada domingo. Boas-vindas também a você, meu irmão, você, minha irmã, que está aqui conosco pela primeira vez. Não se esqueça da sua inscrição, não se esqueça do seu like, do seu comentário. Vamos nos ajudar a evangelizar. A cada vez que você se inscreve, a cada vez que você anota um like, a cada vez que você escreve um comentário, você está dizendo lá para o YouTube que tem relevância o que está acontecendo por aqui. E ele vai transmitir isso para mais pessoas. Vamos evangelizar mais, vamos chegar mais longe, mais distante, onde quer que existam pessoas carentes de ouvir um pouco da palavra de Deus. Escolhemos hoje o Evangelho de João. Sabem vocês que um domingo como este, há duas opções aí disponíveis. O sacerdote escolherá alguma, uma mais longa, uma mais curta, uma com mais pessoas envolvidas, outras com menos. Mas escolhemos o Evangelho de João, proclamado pelo nosso irmão equipista de Nossa Senhora, o Hernani. Bem-vindo, Hernani. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aqui nós já vemos a centralidade de Pedro, o nosso primeiro Papa. Percebemos que João chegou primeiro nessa caminhada para o sepulcro, mas ele aguarda por Pedro. É Pedro quem entra primeiro. Pedro é quem constata. João entra em seguida e eles constatam: está vazio. Está vazio. Os discípulos ainda não tinham, aqueles dois, nem os outros, né? Às vezes nem nós, ainda não tinham compreendido muito bem a Escritura. Lá na Escritura está anotado: ele devia ressuscitar dos mortos. Até hoje nós, esses discípulos dos tempos atuais, dos tempos modernos, também não compreendemos muito bem essa Escritura. Mas o importante naquela época, aliás, o importante hoje também, é que o discípulo viu e acreditou. Mesmo que nós não compreendamos muito bem, nós vemos e acreditamos. Aliás, nós vemos todo domingo na Eucaristia. Nós vemos a ressurreição do Senhor na Eucaristia e acreditamos. E, aliás, é também lindo esse salmo que nos diz que esse é o dia que o Senhor fez para nós. É o dia da ressurreição. Alegremo-nos e nele exultemos. Como alegres e exultantes ficaram Maria, a Maria Madalena, né? João, Pedro e todos os outros. Eu diria, todos os nós outros. E essa liturgia linda se apoia em pelo menos 3 pontos. 1. O sepulcro está vazio. 2. Nós acreditamos na ressurreição todo dia, no sacrifício da morte e ressurreição de todo dia, de toda a Santa Missa, o pão da Eucaristia. E 3. O pão da palavra,
Porque diz lá o evangelho de hoje, né? A Escritura nos diz que ele ressuscitou. Jesus nos deu tanto nessa semana. Criou o sacerdócio, lindo, né? Fundou a nossa igreja, nos deixou a Eucaristia, o sacramento da confissão, tantas maravilhas, mas ele decidiu guardar um presente, nos guardar uma nova grande alegria. Daqui a 50 dias, nós receberemos o Espírito Santo. Essa grande alegria que Jesus decidiu guardar para nos entregar em separado. E essa espera, meninas e meninos muito queridos, é tanto melhor e mais alegre ainda se eu leio o que Paulo nos diz na segunda leitura. Nossa vida está escondida no Cristo. Que coisa linda outra vez! Nós não precisamos de atalhos, nós não precisamos de simplificações, facilitações. A igreja que o Cristo fundou, ela é muito exigente. Ela coloca os sacramentos como caminho. É difícil, reconhecemos todos, mas não procure o que é mais fácil. Há tantas outras ofertas por aí, sem a dureza carinhosa dos sacramentos e sem a verdadeira adesão à palavra completa, a da Bíblia completa. São ofertas com compromissos suaves, mas sem a plenitude da nossa vida que está escondida em Jesus. E Ele doou a sua própria vida. Nossa obrigação mínima é fazer dele o nosso objetivo. Sabe o que significa, meninas e meninos? Evangelizar é a nossa principal missão. Viver os sacramentos e principalmente a Eucaristia. Afinal, reconheceram-no no partir do pão. Lembram? Lá de Emaús, eles o reconhecem no partir do pão. Nós o reconhecemos no partir do pão, em toda a Santa Missa, porque lá o sacrifício pascal está revivido, nós estamos presentes nele, sempre. Eu não sei, meninas e meninos, muito queridos, por quais questões você está passando nesse momento. Você pode estar num momento difícil, duro, pode estar num momento de extrema alegria, de contentamento, mas não se esqueça, qualquer que seja a sua questão, você ressuscitou com Cristo para uma vida nova. Mesmo que seu momento seja muito difícil, ou seu momento seja muito alegre, lembre das palavras de Paulo: buscai as coisas do alto. Nós somos os braços e as testemunhas desse Jesus que nos ama e que nunca desiste de nós. Aliás, é esse Jesus que nos quer santos e santas no paraíso. Nossa grande meta é a santificação. Essa meta nos foi contada por Jesus. Santifiquemo-nos, pois. Trilhemos o caminho que nos leva para a santidade. Fiquemos na paz de Jesus, com a espiritualidade de José e no sereno amor de Maria. Até o nosso próximo e muito feliz encontro. O amor maior me tocou. Vovô na liturgia. Fez da minha vida um encanto. A liturgia do domingo. Descomplicada para você.